A inteligência artificial é maravilhosa para criar joguinho, mas para criar relações humanas é péssimo. Então eu vejo as pessoas se degladiando, se xingando, e eu paro e falo assim, gente, eu não vou brigar porque uma inteligência artificial resolveu me colocar numa bandeira. Eu não sou só isso, eu sou isso, mais alguma coisa. E a gente tem uma coisa da metáfora. A inteligência artificial não entende metáfora. Né? Não entende metáfora. Então, assim, é 0 e 1, você se vende para essa inteligência. É 0 e 1. Não Sim, tem meio termo. Preto e branco, não tem cinza, né? Não e tem. O ser humano é cinza, são todas as graduações que tem nesse espectro, né? Que é muito, não é pouco, não. Mas sobre felicidade, aí tem outra pergunta que é a parte, eu acho que mais de psiquiatria mesmo, que é quando é que a pessoa pode entender que precisa de algum remédio ou de algum tratamento que ela não, por mais que aconteça, ela não consegue ser feliz. Ela tenta e não tem alguma coisa que impede. Pode ser químico também? Tem uma parte química. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa está com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Se a pessoa sofre de uma ansiedade muito grande, não há possibilidade. Então, a felicidade é um privilégio depois que você eliminou aquela distorção bioquímica. Senão, você fica à mercê do seu cérebro. Então, tem substâncias, neurotransmissores, que são muito mais favoráveis à felicidade. Que é o GABA, que é a serotonina, que é a dopamina, que é a endorfina, né? Que é a ocitocina, que faz a gente sentir amor. Sim. Né? Então, assim, tem toda essa tempestade, mas isso pode ser moldado. Por isso que eu botei ciência e prática. Por exemplo, existem ondas cerebrais mais favoráveis à felicidade. Como assim, ondas Porque cerebrais? tudo no cérebro são descargas elétricas. Tá. E você tem vários tipos de descarga elétrica. Você tem as ondas beta, por exemplo, aqui, que é uma onda de trabalho, é uma onda de foco. Mas se essa beta estiver muito acelerada, você está para lá de estressado. Você já passou. Então, até um certo ponto é bom. Foco, acima disso vira problema. Exatamente. Mas você tem ondas, por exemplo, teta. Onda teta, ou você está numa meditação consciente, ou você está super relaxado. Essa era a função dela. Essa é a função, de te tirar dessa loucura e fazer aquele... Se for muita, se for muita, não, senão é aquele cara. Eu tenho um amigo que ele resolveu meditar, só que ele medita o dia inteiro. Aí teve um dia que a mulher viajou, a empregada me liga, olha, a fulana, a filha dele, que tinha 12 anos, tá aqui passando mal, vomitando, eu quero levar para o hospital, mas seu fulano disse que não pode parar de meditar. Eu falei, tá de palhaçada isso. Então, a meditação é para ser melhor, não para ser egoísta. Entendi. Então, vivo no universo. E acabou que fui levar a criança, fui eu para o hospital. Depois que eu voltei, eu entrei pelo quarto, mas assim, você vai meditar agora? Peguei a água, joguei, e ele falou, eu vou... Não me interessa, isso a meditação não está servindo para nada, era só para você ser melhor. Não, mas eu não posso. Eu falei, você tem que poder, meu filho, não tem isso. Nossa, que então, doidinho. assim, as pessoas radicalizam as coisas, né? Existe, por exemplo, uma onda que foi revelada há pouco tempo, a gama, que é uma onda que ela está acima de 40 Hz, tá? Essa onda acima de 40 Hz está ligada, ela foi descoberta há pouco tempo, está ligado a um fenômeno onde toda atividade cerebral toca junto. Que os físicos dizem que é o tal do salto quântico. É aquela hora que você estudou e de repente você fala, saquei. Ah, tá. Caiu a ficha. Caiu a ficha e você passa a ver de outra maneira. Essas ondas gamas é tão interessante. Imagina uma orquestra. O cérebro é uma orquestra. Tá. E aí tem o flautista que está tocando lá sozinho, aí tem o cara que está tocando sax, blá. Quando entra essa onda gama, todo mundo toca a mesma música ao mesmo tempo. E vira uma coisa que faz todo sentido. Que abre um portal. Eu acho que a gente energeticamente se assemelha muito à música. A música é uma boa metáfora mesmo. Que a música, ela tem essa coisa ondulatória, ela tem altos e baixos. E eu acho que, por exemplo, você quer ficar bem, coloca uma música que te traz boas sensações. Aquilo que quando a gente bota uma música num momento feliz, e aquela música é boa, grava muito mais. E por que não sei se eu falo por mim ou por muitas pessoas. E por que quando eu tô triste, eu coloco uma música triste? Tá errado. Mais triste. Tá errado. Então, mas porque você não entendeu que quem tem que comandar o seu cérebro é a sua consciência, que tá além dele. Sei.
Você não pode cair na cilada. Na armadilha. É que nem quando teu Porque cérebro... é como se ele quisesse colocar música triste, vai ficar mais triste. Sim. Quem que tá comandando? Sim, Sou não eu? precisa nada. Você tá triste. Beber quando você tá triste é o maior atentado Exatamente. ao bem-estar. É. Porque assim, você bebe para comemorar, para exaltar coisas boas da vida. Se você bebe quando tá triste, você vai ficar mais triste ainda, porque o álcool é depressor. Entendi. A gente devia ter um culto à bebida, mas como aquele momento de Celebração. alegria, de celebração. Entendi. E nunca muito, porque aí você perde essa coisa de comemoração. Já passa a ser outra coisa, passa a ser fuga, passa a ser tristeza, passa a ser me desinibir para fazer o que eu não tenho coragem de fazer. A bebida não foi feita para isso. Fábio Ramin mandou lembranças aí, né? Foi? Você não viu? Não. Foi preso lá aí no Catar. Você viu? Eu vi, agora que eu associei. Não, eu falei que quem ele é amigo nosso, tô não, brincando. Mas tava mal, hein? Tava mal, nossa. Que vergonha. Olha, deu sorte. Deu sorte, não? Deu podia muita ser... sorte, ele podia não ter saído de lá, não. Exato, vai saber como que é o pessoal lá. Né? Exatamente. Sabe? Nossa, tava muito mal, muito mal. Mas ele, pô, aí, comediante, né? Chegou aqui e já fez um texto não, maravilhoso. Porque sobreviveu, né? Sobreviveu e fez um texto tirando barato. Não, mas ele passou. tem que agradecer que sobreviveu para contar Exato. essa história. Isso aí ele tem que ser grato. Se ele não for grato... Total. Bebida, drogas e vícios. O que isso atrapalha a felicidade? Vício, né? Vamos colocar tudo como vícios, né? Olha, o filósofo que mais me inspirou para escrever Felicidade foi Epiteto. Epiteto foi um escravo. Ah, é? Foi escravo em Roma. Ele acabou sendo professor do Marco Antônio, o imperador. E ele tinha uma coisa que dizia o seguinte: só há possibilidade de felicidade se você não é capturado pelos seus desejos. E vício é o desejo que saiu do teu controle. Exato. Seja qual for. Então, assim, aquilo que a gente estava falando, não existe possibilidade de felicidade quando você tem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade patológico, um quadro de bipolaridade descontrolado. A partir de um controle básico da tua matéria, é que você pode, aí sim, abrir porta do conhecimento, do autoconhecimento, para você ir para a segunda etapa. Porque felicidade, em última instância, é cumprir o seu papel na natureza. E você tem que ter consciência disso. Como que a gente descobre esse papel? Aquilo que eu te falei. Vai nas dicas, talentos e dons. Tá. Você imagina você de engenheiro. Eu não entrava em um lugar que você construísse. Agora Oscar Niemeyer. Não, imagina. Eu fico pensando, tipo assim, eu sou péssima com números. Péssima. Então, assim, eu já fui roubada por contador a dar com pau, entendeu? Mas ao mesmo tempo você fala assim, você quer aprender isso? Não, eu quero arrumar alguém que me passe confiança, porque há de existir alguém que seja honesto. Eu acredito nisso. Acho que tem muito mais honestos que desonestos. Claro. Agora, os desonestos fazem mais sucesso. Mais estrago, né? Mais estrago, tem lábia, né? Porque o honesto, ele não tem que ter lábia para te convencer de nada. Ele é honesto. Exato.